Olá, seres de luz, 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 luz. Pura vida? Eu espero que sim. E que se não estiver, esse vídeo te traga algum conforto. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Bem-vinda ao nosso refúgio de paz e descoberta. Eu sou a Gabriela e o vídeo de hoje é uma continuação de um vídeo que eu compartilhei há alguns dias, chamado A Noite Escura da Alma. Inclusive, caso você não tenha assistido, eu deixarei o link fixado aqui no primeiro comentário e também na descrição deste vídeo. E hoje nós falaremos sobre os eventos que desencadeiam a noite escura da alma. Esse mergulho profundo dentro de nós que faz com que nós nos reconectemos com a nossa verdadeira essência para descobrirmos o nosso verdadeiro eu e quem nós viemos para ser. Então vamos de mãos dadas? Eu espero ter ouvido. Sim, 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 sim. Nós vamos começar falando pela dor do luto, não causado apenas pela perda de alguém querido, mas pode ser também pelo término de um relacionamento, pela perda de algo que era muito importante para você e que fazia parte da sua vida de uma maneira tão intrínseca que contribuía significativamente para que você fosse quem você era. O luto é vivenciado por cada um de nós de formas diferentes. Tem algumas pessoas que vão passar por essa experiência durante algumas semanas, outras vão precisar de meses ou até mesmo anos para superar esses eventos. Fatores como a nossa personalidade, a nossa religião, a nossa cultura e até mesmo as circunstâncias nas quais aquela perda aconteceu contribui para que a gente sinta isso de maneiras diferentes. Mas na tentativa de padronizar ou de trazer uma referência para estudiosos, foi criado um modelo teórico que categoriza as diferentes fases do luto, mas antes de mencioná-las, é importante ressaltar que nem todo mundo vivencia todas essas fases ou nem todo mundo vivencia necessariamente nessa ordem. Segundo esse modelo teórico, as 5 fases do luto são negação, quando a gente se depara com aquela situação e a gente, após o período de anestesiamento, a gente não quer acreditar que aquilo de fato aconteceu. E aí, quando a ficha cai, vem a raiva. Por que comigo? Por que agora? Eu não mereço isso. E aí, na tentativa de compensar esse vazio, a gente tem a terceira fase, que é a fase da barganha. A segunda fase seria a fase da raiva. Eu acredito que a gente pode olhar para esse cenário sob 2 perspectivas. Parte delas tentam compensar esse vazio, desenvolvendo um comportamento compulsivo por alguma coisa, e outras tentam negociar consigo mesmas, com a vida, com Deus, para reverter aquela perda. Então, imaginemos um cenário que é um término de um relacionamento. A pessoa pode falar algo como: se essa pessoa voltar para minha vida, eu vou mudar completamente, não tratarei ela mais dessa forma. Ou se eu recuperar esse emprego, todo mês eu vou doar parte do meu salário. Depois de entender que muitas vezes esse processo é irreversível, a pessoa se sente frustrada e entra na 4ª fase, que é a depressão. Acredito que o momento que a gente entra nesse processo da noite escura da alma, porque é um mergulho muito profundo dentro de nós, para a gente entender o que, que está de fato acontecendo na nossa vida naquele momento, quais são as ferramentas que a gente vai precisar alcançar para sair daquele contexto. E aí, quando a gente decide se reerguer, vem a 5ª fase, que é a fase da aceitação. A gente olha aquela experiência, aquela perda com um novo olhar. A gente busca por caminhos para que a gente possa se reerguer e voltar a caminhar. Dependendo da fase em que você estiver,
caso seja necessário, se você se encontrar vivenciando a dor do luto, busque ajuda. Pode ser uma ajuda profissional, pode também ser uma reaproximação de pessoas que você confia profundamente, que você sente uma sintonia, uma sinergia quando vocês estão juntos. Tente também incluir coisas novas na sua rotina e cuidar da sua saúde física, mental, espiritual. Quando a gente fala em cuidar da nossa saúde física, todo mundo pensa na alimentação saudável, na prática regular de atividade física, mas uma outra dica que eu gostaria de compartilhar para vocês darem uma atenção especial à qualidade do sono de vocês. Entenda quantas horas por dia são necessárias para que você acorde descansado e, se possível, tente dormir essa quantidade de horas. Com relação ao cuidado da sua saúde mental, você pode fazer meditação, você pode fazer diferentes práticas terapêuticas, como a psicoterapia, por exemplo. Em alguns casos, é necessário ter um acompanhamento de um psiquiatra, pode ser que medicamentos sejam necessários. E, por fim, nós temos também o cuidado espiritual. E eu acho que talvez esse seja o tipo de cuidado que gere mais dúvidas nas pessoas. Como que eu posso cuidar do meu corpo espiritual? Não é algo sobre o qual se fala muito, embora hoje mais do que nunca, principalmente com esse contato que nós temos com as informações através da internet, é o momento em que mais tem se falado nisso. O que eu poderia dizer para vocês, de uma maneira resumida, é que para cuidar do seu estado espiritual, a gente precisa tentar, ao máximo, na maior parte do tempo, manter a nossa frequência vibracional elevada. Em um vídeo que eu compartilhei há algum tempo, chamado O Poder do Subconsciente, inclusive caso você não tenha assistido, eu também deixarei o link fixado no primeiro comentário e na descrição desse vídeo, eu mencionava sobre física quântica, sobre vibração e que tudo que nós visualizamos apresenta uma frequência vibracional. As cores, a luz, o que a gente ouve, e nós também emitimos vibração. Algumas coisas podem aumentar ou diminuir a nossa frequência vibracional. Dentre as coisas que podem diminuir a nossa frequência vibracional, imagine você estar em um lugar poluído, ou então em um lugar que está com um som muito alto, que é um som que você não se identifica, em um ambiente muito hostil, muito estressante, com pessoas muito negativas. Então, tudo isso faz com que a gente se sinta sugado energeticamente. Por outro lado, existem músicas que são capazes, pela sua frequência, de elevar a nossa vibração. Aqui no YouTube mesmo, existem uma série de playlists que vocês podem ouvir com essa intenção. A própria meditação também auxilia nesse processo de elevar a frequência vibracional. As afirmações positivas que eu sempre compartilho com vocês nos vídeos de meditações guiadas. Então, a minha sugestão é vocês entenderem quais dessas estratégias que existem para elevarmos as nossas vibrações, vocês mais se identificam para implementá-las no dia a dia de vocês. Tem uma frase que diz: vigiai e orai. Na verdade, originalmente ela é orai e vigiai. E quando a gente pensa em elevação da frequência vibracional, a gente pode inverter essa ordem para vigiai e orai. Quando eu me conheço, eu tenho mais facilidade para perceber e identificar que uma determinada energia não é minha, não faz parte de mim. Algumas pessoas que são mais sensíveis, às vezes estão bem e chegam em um lugar, quando vão embora para suas casas, elas se sentem drenadas. Então, esse é um exemplo de cenário no qual seria recomendado adotar essas práticas para elevar essa vibração. Uma última dica para a gente fechar esse ponto é para vocês tentarem cultivar pensamentos positivos. Estejam presentes para aquilo que vocês têm alimentado em vocês. Se vocês perceberem que vocês estão alimentando pensamentos negativos, tentem mudar essa frequência
vibracional de pensamento, esse padrão de pensamentos, para que vocês consigam, dessa maneira, atrair uma energia mais positiva e co-criar uma realidade mais próspera. Vamos para o próximo? Outro evento que pode desencadear a noite escura da alma são as doenças físicas. A gente sabe que muitas das doenças são psicossomáticas, ou seja, elas reverberam outros tipos de distúrbios que nós estamos enfrentando. Como nós já falamos sobre estratégias para cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual, eu não vou me estender muito nesse tópico, no entanto, eu queria chamar a atenção, especialmente daquelas pessoas que têm ficado doente frequentemente, para que elas avaliem qual era o contexto da vida delas antes daquelas doenças físicas se manifestarem, o que elas estavam sentindo, o que elas estavam vivenciando. Muitas vezes, esses sintomas físicos são um chamado da nossa alma para que a gente olhe para onde a gente deve olhar, mas nem sempre a gente quer olhar. E aí, entendendo a raiz desse problema, eu consigo agir na fonte. E dessa forma, ao invés de remediar quando o problema físico surgir, eu vou trabalhar com a prevenção, para que essa reincidência ela possa ser cada vez menor. Você pode se questionar, por exemplo, será que eu estou me respeitando? Será que essa relação está me fazendo bem? Será que eu não estou sobrecarregado, sobrecarregada? Essa questão de se sentir sobrecarregado, ela é um gancho para o próximo evento que pode desencadear a noite escura da alma, que são os quadros de burnout e esgotamento emocional. O burnout se caracteriza por uma exaustão extrema ocasionada por uma sobrecarga de trabalho ou pelo estresse prolongado, ou até mesmo ambas as circunstâncias. Não é um cansaço somente físico, é um cansaço também da alma. Eu tenho aqui o meu roteirinho e eu queria ler para vocês uma frase que eu achei bem interessante. Quando você dá mais do que tem por um período prolongado ou por um longo período, a desconexão de si mesmo se torna insustentável. E é exatamente essa a sensação que a pessoa que está experimentando esse quadro clínico sente. Eu posso falar com propriedade porque eu sou PhD em burnout. Eu já tive crises de burnout algumas vezes na minha vida, por diferentes circunstâncias. A maior parte delas foi relacionada à sobrecarga de trabalho e estresse prolongado, mas eu também tenho uma característica que é o hiperfoco. Eu tenho um grau leve de autismo, eu já comentei superficialmente isso em alguns vídeos. Eu ainda trarei vídeos abordando esse assunto com vocês, porque é um assunto que eu acho importante. Talvez tenham outras pessoas nessa condição e que talvez não se reconheçam ainda com este diagnóstico. É claro que quem vai dar o diagnóstico é um profissional, mas pode ser que ela, entendendo mais do assunto, se reconheça nas minhas experiências e busque por uma ajuda profissional para fazer o teste neuropsicológico e entender se de repente isso faz parte da sua personalidade ou não. Mas, enfim, então dentro do espectro, é claro que o espectro é muito amplo, por isso que se chama transtorno do espectro autista. É uma das características que grande parte dos autistas apresentam é o hiperfoco. Então, às vezes, eu engato a quinta e vou embora. E eu preciso ter muita atenção em relação a isso, porque isso pode ser muito bom por um lado, mas por outro lado pode ser muito ruim, porque aí eu perco essa referência de limite. Mas como eu já passei por essa experiência do burnout várias vezes, eu já consigo hoje em dia perceber quando está começando esse quadro clínico. E eu queria trazer esse sinal de alerta para vocês, porque quem não se conhece, a chance de que haja reincidência desse quadro é muito grande. Eu falo com base na minha experiência. Então, você precisa entender quais são os seus limites e realmente assumir um compromisso com você para não ultrapassar esses limites. Porque quando essas crises elas são reincidentes, a tendência é que em cada uma delas as sequelas e as consequências elas sejam mais graves. Inclusive, no último quadro de burnout que eu tive, que foi no ano passado,
foi o mais crítico de todos. Eu cheguei no final, né? No final não, mas no momento que eu falei, bom, eu preciso parar. A sensação que eu tinha é que o meu corpo ele estava todo intoxicado e que o meu cérebro ele tinha entrado em curto-circuito. Até hoje, isso já faz quase um ano. De quando começou, na verdade, já faz um ano, mas até hoje eu ainda sinto sequelas dessa última experiência. Então, a minha dislexia, eu percebi que ela ficou muito mais afetada. Hoje em dia eu tenho mais dificuldade para criar uma linha fluida de raciocínio. A minha memória, ela também foi afetada. Então, a gente pode até não saber, não conseguir dimensionar, mas os impactos em médio e longo prazo de quando isso acontece mais de uma vez são muito significativos e por isso a gente precisa dar uma atenção especial para essa situação. E uma frase que eu queria ler para vocês, que eu escrevi quando estava escrevendo esse roteiro. É interessante quando eu escrevo o roteiro dos vídeos, porque eu consigo colocar no papel coisas que só estão no plano da mente. E quando eu leio as coisas que eu escrevo, elas fazem muito mais sentido para mim, porque eu consigo, de fato, pensar sobre elas de uma forma consciente. E a frase diz o seguinte: enquanto você não entender qual é o seu limite, os seus valores, até onde você pode chegar sem se sobrecarregar, o seu corpo e a sua mente irá cedo ou tarde te cobrar essa negligência consigo mesmo. Então, eu espero que essa frase possa servir de reflexão para vocês. E eu sei, gente, que não é tão simples assim quando a gente pensa só no aspecto do trabalho. Eu entendo que todos temos contas para pagar e tomar essa decisão de repente pedir a demissão de um emprego que me adoece, ela não é simples, mas se hoje você reconhece que você está em um lugar que não é para você, se programe, se planeje para que no futuro próximo você possa estar em um lugar que te traga a prosperidade material, mas que também te traga bem-estar. Para que a gente possa ilustrar um pouco do que a gente vai falar com relação ao quarto evento, eu vou colocar algumas imagens de fundo passando, porque nós vamos tratar também do ego, que é algo que com certeza todos já ouvimos falar, mas que nem todos conseguimos traduzir em palavras. Inclusive, o que representa o ego para você? Sinta-se à vontade para deixar nos comentários. Eu vou adorar entender qual que é a sua perspectiva sobre ele. O quarto evento envolve as crises existenciais e crise de identidade. Quando a gente sente que não se encaixa nos moldes sociais que deveríamos caber, quando há aquela sensação de não pertencimento, quando surgem questionamentos buscando entender quem somos, qual é o nosso propósito? Por que estamos aqui? São muitas perguntas e, na maioria das vezes, sem respostas. Embora não haja resposta concreta para a maior parte delas, muitas vezes a nossa intuição já nos dá algum direcionamento. Eu posso não saber quem eu sou, mas eu sei que eu não sou esse cargo. Eu sei que eu não sou essa dor que eu vivi. Essa desconstrução ameaça o ego. E o que é o ego? É a parte da nossa mente que cria uma identidade social para sobreviver, para se proteger, para ser aceito. Ele se apega a ideias como eu sou o meu trabalho, eu sou o que as pessoas pensam de mim, eu sou minhas conquistas, meu corpo, meu sucesso. Eu preciso estar no controle para me sentir seguro. Ele cria uma zona de conforto baseada em controle, em previsibilidade, em validação externa. E quando ele vê a sua identidade questionada, ele entra em colapso pela perda de controle, o que acaba culminando nas crises existenciais e de identidade. Mas isso é ruim? Não, pelo contrário.
É necessário, é esse colapso que abre espaço para a alma florescer. A desconstrução do ego permite que a gente olhe para dentro de si e descubra características nossas que até então estavam veladas. Quando temos a sensação de nos sentirmos perdidos e a busca por sentido se intensifica, na maioria das vezes o mundo externo não nos traz essas respostas. Porventura estiverem vivenciando algumas dessas crises, é normal, a gente muitas vezes tem mais de uma ao longo das nossas vidas. Eu queria dar algumas dicas para vocês. A primeira delas, se você estiver se sentindo perdido, tente se reconectar com quem você era na sua infância. O que que te trazia alegria? O que que você gostava de fazer? O que que você falava que queria ser quando crescesse? Uma outra dica também, para aqueles que estão muito desconectados do seu propósito e que têm dificuldade de reconhecer nesse momento o que traz realização na vida pessoal, profissional, nós lemos o livro O Propósito da Sua Vida, de Michael Luzier. Ainda tem um último vídeo dessa série de vídeos, da série Sussurros Literários, para sair, mas você pode assistir os vídeos anteriores, caso você tenha interesse. Eu deixarei o link da playlist aqui. Esse livro é um guia prático que ele nos ensina, através de alguns exercícios, estratégias para que a gente possa entender qual é o nosso propósito e aquilo que nos faz sentirmos realizados e alegres. Então fica a sugestão, caso você queira, pode ser que te ajude. O próximo evento se trata de mudanças bruscas que podem acontecer nas nossas vidas, como, por exemplo, mudar de cidade, de país, mudar de estado, ou então, para algumas pessoas, ter um filho. Por mais que esses eventos eles possam ser positivos em última instância, no primeiro momento há um rompimento das nossas estruturas internas, porque a gente vai precisar entender como que a gente vai iniciar a nossa vida nesses novos contextos, sobretudo quando essas mudanças são mudanças inesperadas e não planejadas. E agora, o último evento, eu vou ter que pegar aqui o meu roteirinho, gente, porque o título dele ficou grande. Decepções profundas, situações de grandes injustiças ou violência emocional. Isso inclui manipulação, ameaças veladas ou qualquer tipo de tentativa de controlar a sua vida. Esse assunto ele é um pouco delicado, mas vamos primeiro falar sobre decepções profundas. Quando a gente se decepciona profundamente com pessoas, com sistemas políticos, econômicos, com instituições e até mesmo com a vida espiritual, quando aquilo que você acreditava ruim, a nossa alma entra em crise. E esse despertar de consciência que acontece a partir desse evento nos obriga a olhar para aquele cenário e refletir o que que a gente ou eu preciso aprender diante disso. O que que eu posso e devo fazer de diferente de agora em diante. Um exemplo prático disso, imaginemos na vida política, você apoiou um candidato, um partido, acreditou nas propostas e nos valores daquele partido, e quando aquele partido assumiu finalmente a sua posição política, a pessoa que você confiou o seu voto, ela te decepciona com ações que não refletiam aquilo que você acreditava que ela faria. Esse momento pode ser um momento para você despertar e refletir qual é o caminho que você deve seguir a partir disso. Um outro exemplo é voltado para essa questão da vida espiritual. Infelizmente, a gente tem de tudo em todos os lugares. Então, antes de frequentar uma casa que você não conhece, uma casa religiosa, busque por referências, preferencialmente de pessoas que já frequentam esse lugar há muito tempo, pessoas que sejam da sua confiança, porque muitas vezes, quando nós vamos em busca de um centro religioso, a gente vai em um estado de vulnerabilidade. Não é uma regra, mas isso acontece em muitos casos. E, infelizmente, algumas pessoas se aproveitam deste estado emocional fragilizado para nos manipularmos.
para nos explorar. E isso, infelizmente, acontece. E para nós, pessoas que somos empatas, que a gente sempre tenta olhar o lado positivo de cada uma das pessoas, é difícil de acreditar que a maldade de fato existe. Mas sim, ela existe. E muitos líderes religiosos se aproveitam da sua posição de destaque tanto para manipular fiéis, como também trabalhadores da própria casa. Então, se você é uma dessas vítimas, eu tenho 3 dicas para dar para você. Busque referências antes de começar a frequentar um lugar, especialmente, novamente, de pessoas que já frequentam esse lugar há bastante tempo, porque se você for inspirada por um conhecido, por um familiar que começou a frequentar esse lugar há pouco tempo, se essa pessoa chegou lá em um estado de vulnerabilidade, de fragilidade emocional, a visão dela, ela está deturpada, ela está turva, ela não consegue perceber a realidade no primeiro momento como ela exatamente é. Então fica esse ponto de atenção para vocês. A segunda dica é não se culpe. Se você está vivenciando uma circunstância como essa, ou vivenciou uma circunstância como essa, saiba que você é vítima. Você chegou em um estado de vulnerabilidade. A sua visão, ela não contemplava todo o cenário com realidade, com precisão, com verdade. Essas pessoas, elas querem fazer com que nós nos sintamos culpados pelo que nós vivenciamos. Lembre-se, você não é a sua dor. Afaste-se deste cenário, caso você esteja vivenciando este momento. Se necessário, busque ajuda profissional, se aproxime de amigos. Eu deixarei na descrição desse vídeo alguns contatos que podem te auxiliar. Em alguns casos, infelizmente, a gente precisa até recorrer a suporte jurídico. Muitas vezes a gente sente vergonha de falar para as pessoas o que a gente vivenciou, mas quando a gente cala, a gente tem que lidar com aquela dor sozinho e pode ser que ela nunca seja digerida. Então, busque ajuda e, se necessário, ajuda profissional. Inclusive, essa é a terceira dica. Aqui eu coloquei, se for possível, afaste-se fisicamente e emocionalmente do ser abusador. Aqui eu estou falando do ser abusador, pode ser tanto homem quanto mulher. Evite encontros pessoais e mantenha apenas contato necessário e supervisionado, caso seja imprescindível. Para a gente poder terminar esse vídeo com um pouco mais de leveza, eu vou ler uma poesia reflexiva para vocês e eu gostaria de convidá-los a fechar os olhos, fazer um exercício de respiração, inspirando profundamente pelo nariz, segurando o ar por alguns segundos e expirando pela boca. Você pode continuar esse fluxo respiratório durante todo o período da minha leitura, que eu prometo para vocês que será bem breve. O tempo do casulo. Às vezes, nada parece estar acontecendo. Os dias se repetem, as emoções ficam em suspensão. Você olha ao seu redor e está tudo calmo, mas por dentro existe uma revolução silenciosa acontecendo. A vida parece ter te colocado em espera. As portas não se abrem, as respostas não vêm. Você tenta se mover, criar, fazer, mas é como se tudo estivesse travado. Esse é o tempo do casulo, um tempo que não se negocia, não se apressa, não se controla. Ele não vem com manual, nem com data para terminar. É um tempo escuro, sim, porque você não enxerga o que está sendo transformado. Mas também é um tempo sagrado, porque é ali no silêncio e na solidão que suas asas começam a se formar. Você pode não ver, mas está mudando.
Está se despedindo de versões antigas de si mesmo, de si mesma, de si mesmo, de histórias que já não servem mais, de identidades que precisam morrer para dar lugar ao novo. A mente vai tentar resistir, vai dizer que você está parado, perdido, atrasado, mas a alma sabe, ela está ocupada, reconstruindo tudo em silêncio. O seu casulo é onde você se encontra com o que é essencial. É onde você deixa de ser quem o mundo esperava e começa a se tornar quem você realmente é. Confie no silêncio, confie no casulo, mesmo quando tudo parece estagnado, é nesse espaço que a mágica acontece. Cada um desses eventos é um convite não para se perder, mas para se encontrar. A noite escura da alma não é o fim, é a travessia para um novo amanhecer. Tudo que está sendo desconstruído está abrindo um espaço para você se tornar quem você veio para ser. Confie, pois assim como a borboleta, a sua alma está criando asas e muito em breve ela irá voar. Inclusive, como você se define nesse momento? Você acha que está no casulo, no momento mais introspectivo? Ou você está prestes a voar, no estágio de recomeçar a sua jornada? Caso você queira, compartilhe nos comentários como você está se sentindo. Lembre-se também de deixar o seu like se você gostou desse conteúdo e, inclusive, se você quiser uma terceira parte desse vídeo com afirmações positivas e também uma meditação guiada para te auxiliar a passar por esse momento de uma forma mais leve, deixe bastante like, comentários, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque tendo bastante engajamento, eu vou entender que é do interesse de vocês e eu me programo para trazer isso muito em breve. Mas eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui junto comigo e me acompanharam nessa jornada. Eu espero que a gente possa caminhar juntos e formar a nossa egrégora de seres iluminados. Nos vemos em breve, na próxima segunda-feira, inclusive reforçando, se porventura chegar aqui o dia de vocês virem vídeo e não tiver vídeo no canal, vocês clicando na aba posts ou publicações, eu vi que no computador o nome da aba é publicações e no celular o nome da aba é posts. Eu não sei por que, gente, existe essa diferença. Mas lá eu sempre trago as atualizações relacionadas ao canal e também trago algumas brincadeiras, alguns quiz. Então eu te convido para poder me acompanhar por lá, se porventura você chegar por aqui e não tiver nenhum vídeo, ok? Nos vemos em breve. Gratidão, muita luz, gente. Tamo junto. Namastê.